O apóstolo Paulo, se eu não me engano, no capítulo 7 de Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, ele fala assim, foi por ocasião da lei, dizendo para eu não pecar, dizendo para eu não adulterar, que a ocasião do pecado se fez. Então, por exemplo, você fala pra uma criança, não põe o dedo na tomada. Ela vai querer colocar. Ela vai querer colocar. Eu penso porque eu li num artigo uma vez que o nosso cérebro, ele não consegue pensar ou raciocinar nada no negativo. Né? Se você fala pra uma pessoa, não pensa no elefante, a primeira coisa que ela vai pensar é naquilo. Então, se você fala pra um casal jovem, por exemplo, não assistam pornografia, não façam sexo antes do casamento. Quando eles estão juntos, a única coisa que eles estão pensando é nisso, porque eles estão pensando em não fazer, mas eles estão pensando em fazer. Sim. Você entende o que eu quero dizer? Isso. Sim. Porque você tá pensando Tudo que você foca cresce, né? Meio que esse sentido. É aquela máxima do mundo. Tudo que é proibido é mais gostoso. Mas é proibido, é mais gostoso, mas é por quê? Por causa que você fica focado naquilo. Você fica pensando assim, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E fica na sua mente a possibilidade de fazer, talvez. Mas eu Sim. vejo que ela falou bem, assim, eu focava em outra direção. Isso. Entendeu? E assim, não quais só são olhar. os ambientes, pegando o exemplo do casal, quais são os ambientes que esse casal está se encontrando? Poxa, estão se encontrando em casa, dentro do quarto, sozinhos. Já era. Poxa, Não, aí é muita todo o sopa, ambiente né? está ali pedindo para você cair em pecado. E assim, o ambiente ele vai influenciar muito, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado. Roda de amigos, né? As más conversações, a gente precisa se afastar disso. Mas a questão não existe ex-viciado em pornografia. Existe pessoa que está lutando sempre com isso. Porque, assim, você... Imagina a seguinte situação. Você era viciado em álcool. Era alcoólatra. E aí, você fala, não, eu estou liberto e não sei o quê. Ah, não, mas toma uma cervejinha. Porque cervejinha não é a vodka. A cervejinha não é o uísque. Aquela cervejinha vai ser o caminho mais curto, vai ser o atalho para a pessoa voltar de novo para aquele vício. Então, com a imoralidade sexual, a gente foge. A gente se posiciona e a gente retira aquilo. Porque na Bíblia fala que não despertes, né, na tua mocidade aquele desejo. Em Cantares, se eu não me engano, tá lá algo de não despertar antes da hora. E qual que é a hora para ser desperto? Isso no casamento. Quando tá ali, né, na aliança do casamento, onde aquilo vai ser um culto de adoração a Deus. Sabe? Então, é fugir. É fugir de ambientes, de pessoas, sabe? Também ter o cuidado de se relacionar com alguém que tem o mesmo princípio, né? Que tem o mesmo posicionamento. Dentro do seu relacionamento, né? Porque é muito engraçado, as pessoas falam, até nos meus vídeos, eles comentam muito, pra você é fácil falar sobre isso porque você é casada, né? Você tem alguém para suprir o seu desejo. Só que na época, a gente, que eu me converti, logo depois também o Geandro, a gente não estava casado, mas a gente já morava juntos. Então a gente estava amaziado, né? Tava em fornicação. E no café que eu me converti, o que aconteceu? Ali, eu não sei explicar, mas eu sentia como se vendas fossem sendo retiradas e escamas literalmente foram saindo dos meus olhos. Você conta no vídeo, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Naquele café, né, que não foi nem dentro da igreja, foi num café de negócios, né, que tinha uma amiga cristã, na época nem era amiga, era só cliente, hoje é amiga mais que irmã. E o que aconteceu? Ali eu entendi a gravidade do pecado sexual e eu tomei uma decisão. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu sei agora que isso é pecado, que isso fere a ti, e eu vou tomar um posicionamento. Eu tomo agora o posicionamento que eu não vou mais cair na área sexual, não vou mais fornicar, nem que isso custe o meu relacionamento. E aí eu cheguei, né, em casa, eu falei, Espírito Santo, eu descobri hoje que você não é uma pomba, que você é uma pessoa e que você é o responsável por convencer essas pessoas. E eu falei, já prepara o coração, né, do Geandro. E ali eu demorei 2 dias para conseguir falar, tomando coragem. Sofrendo, né? Aí a cara dele. Ele tá sofrendo. Mas foi assim, a gente daí sentou, eu primeiro confessei tudo, sabe? Falei da pornografia, Foi a primeira pessoa que você se abriu. Além dessas amigas que estavam no café, né? Elas estavam em 3. E uma delas eu nem conhecia, então olha só. Antes de você concluir isso aí, o que te levou a coragem de confessar pro seu cônjuge? Eu pergunto isso porque a maioria das meninas, não meninas, a maioria das mulheres, e também os homens,
a maioria deles não confiam um no outro. Pensa assim que se contar, Vai expor. vai brigar. Isso, e na verdade, às vezes elas nem estão erradas. Às vezes o cara vai expor mesmo, vai largar, vai ver ela como uma Jezabel, sabe? Sim. No caso aqui, você e ele tem essa relação bem íntima, assim, de conversar um com o outro. Glória a Deus. Naquela época a gente não tinha ainda, porque não tinha um ambiente e a gente não vivia aquilo. Sim. Então, assim, mas eu sabia que eu tinha que falar pra ele, porque como que eu ia explicar o meu posicionamento de que eu não ia mais fazer sexo antes de casar, sem contextualizar com tudo isso, que era uma área que eu era sempre assediada, né? A área sexual era o principal ali, né? E aí a gente sentou, conversou e, glória a Deus, o Espírito Santo já estava ministrando o coração dele. Foi o momento que a gente entrou juntos no propósito, né? E a gente ficou daí até casar. Foram 11 meses, 23 dias, 33 minutos. Eu tô brincando. Mas assim, a gente entrou nesse propósito de santificar até o casamento. E nisso daí a gente combinou que a gente ia, então, fazer uma limpa. A gente ia confessar os pecados. Daí ele já também começou a confessar ali naquela mesma conversa. E a gente começou a confessar. E hoje a gente construiu, glória a Deus, a gente construiu um relacionamento, um ambiente no nosso relacionamento de confessar, inclusive, tentação para não confessar pecado. Então, assim, tem pecados que aconteceram quando eu tinha 17 anos. A gente confessa um pro outro. Porque, poxa, a gente é uma só carne agora. Sim. Né? O que não faz sentido eu esconder do meu marido, sendo que ele, né, tá ali, ele vai passar o resto da vida comigo. Então, a gente tem essa cultura e é isso que eu falo, né, para as pessoas. Olha, cria esse ambiente. Se você vê resistência, né, no seu cônjuge, e não é algo fácil de fazer, né? Eu era mais cara de pau, assim, né? Então, eu via que ele não gostava de puxar muito, então eu falava, amor, vamos sentar aqui porque eu preciso confessar. Essa semana um cara me olhou assim na academia e quando eu vi eu tava olhando de novo e não sei o quê. E aí, quando eu vi na rede social, eu ali tava olhando e não sei o quê. Então, eu puxava o assunto porque isso encorajava a outra pessoa de também falar, poxa, eu também caí nisso, naquilo, olhei pra pessoa, não sei o quê, tal. Nossa. Então, a gente criou esse ambiente e, assim, nos primeiros meses, onde estava muito sensível à questão dos gatilhos, toda semana a gente puxava como que foi essa semana, como tá sendo. Precisa orar por alguma coisa específica? Precisa. Um processo terapêutico, né? Nossa, mas eu acho que vocês se casaram nesse dia. Nesse dia que vocês confessaram um para o outro e resolveram ter esse momento de intimidade, vocês já casaram. Eu acho que já foi escrito nos céus de casar, porque como não tomar a decisão de casar com uma pessoa que você possa contar os seus segredos mais obscuros? Sim. E outra, você acha que ele... Acha não que você contou, né? Porque eu penso assim, masculinidade frágil. O cara, escutar que a mulher observou um outro homem na academia, tem que ser macho. Tem. Não é verdade? É verdade. Não, eu falo isso sem zoeira mesmo. Na verdade, você tem que ser macho. Tipo assim, de você dar a ela esse espaço, dar a ela esse conforto. Tipo assim, pode vir falar comigo. Pode confiar em mim. Sim. E não ficar com esses olhos de religiosidade, Sim. sabe? Tipo assim, falar assim, nossa, como se ele tem que ser tudo que você Eu não vê. sou suficiente, que você tava olhando pra outra pessoa e não sei o quê. Aí vem toda aquela manipulação emocional, né? Mulher gosta de fazer muito isso, né? Não. Então, assim, poxa, você tava olhando pra outra pessoa, por quê? Porque eu sou feia, porque isso, porque aquilo. Então, sabe, a gente vê. Se na Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas é contra seres espirituais, potestades, principados, os dominadores. Então, poxa, a gente entender que nós precisamos nos levantar como um intercessor do outro. Então, eu até brinco que teve um dia que eu fui na academia com o Geandro, e daí eu reparei, assim, que algumas mulheres ficavam, assim, olhando para ele. E ele treinando ali, e aí eu comecei, né, na esteira lá, quietinha, né, aquela hora, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, esconde meu marido, né, cubra ele. Intercessão na esteira, né? Comecei. Não rasga o véu nesse caso, né? Deixa eu... E daí, eu orando, intercedendo ali, eu falei, Senhor, alcança elas também, porque elas não sabem o que elas estão fazendo, e não sei o que, tal. Aí depois eu fui procurar ele, cadê ele? Eu falei, mas Senhor, você escondeu até de mim não precisa. Não, mas assim, brincando, porque a gente entender que isso daí também é uma luta, é uma batalha espiritual,
né? A gente se levantar um como intercessor do outro, a gente abençoar um ao outro e a gente confessar os pecados, principalmente de moralidade sexual, né? Que são vergonhosos, mas a gente precisa ter essa comunicação para a gente fechar todas as portas abertas.